Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET 1 do terceiro ano do ensino médio 2021 de Química. Atividade 1. Considerando o gráfico abaixo, responda o que se pede. Então, temos aqui um gráfico, onde aqui temos os reagentes, onde tem uma molécula de gás hidrogênio, onde tem um átomo de hidrogênio com a ligação com outro hidrogênio, mais uma molécula aqui do gás iodo, que é um átomo de iodo aqui, ligando com o outro átomo de iodo aqui. Então, aqui temos a energia dos reagentes, aqui sobe, aqui temos aqui o complexo ativado, e aqui nos produtos temos aqui duas moléculas de HI, ou seja, já foi rompido e formado a ligação entre a molécula de gás hidrogênio e a molécula de gás iodo. O complexo ativado está especificamente aqui mostrando nessa seta, onde é de EM até E, e aqui de EM a ER, nós temos aqui 3 quilocalorias, que é a energia. Então, aqui a coordenada da reação ou caminho da reação. E aqui temos a pergunta A, pedindo para equacionar a reação química representada no gráfico. Então, equacionar é só eu colocar aqui H, eu tenho H2, mais, tá aqui o mais, eu tenho I2, setinha, indicando formação de produto, e aqui houve a formação dos produtos HI, duas moléculas de HI. Letra B. Determine se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Justifique sua resposta. Então, para determinar se a reação é exotérmica ou endotérmica, primeiro passo para calcular a variação de entalpia, precisamos pegar entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando a variação de entalpia é maior do que zero, temos uma reação química endotérmica. Nesse caso, olhando aqui pelo gráfico, nós vemos que os produtos ele está acima. Se os produtos ele está aqui acima, indica que eu tenho um produto maior do que o reagente. Então, vamos comparar que o produto seja 10, por exemplo, pois ele está acima, a energia dele é muito maior do que a energia dos reagentes. Comparando, se a energia dele for 10 e a energia do reagente for 5, não vamos colocar 4, 10 menos 4, 6. Então, 6 é maior do que zero, então é endotérmica. Sempre que a energia dos produtos for maior do que a energia dos reagentes, o resultado vai ser maior do que zero. E quando é maior do que zero, vai ser endotérmica. Letra C. Qual é o valor da energia de ativação dessa reação? A energia de ativação, eu vou pegar a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. A energia do complexo ativado, olhando aqui no gráfico, eu vou ter E. E vai ser a energia do complexo ativado. E a energia dos reagentes, eu vou ter aqui ER. Então, essa vai ser a fórmula de efetuar o cálculo. Então, a energia de ativação é igual a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Energia de ativação é igual a energia menos energia dos reagentes. Nesse caso aqui no gráfico não informa qual é a quantidade de energia, então é só informar que a energia de ativação é igual a E, que é aqui no complexo ativado, menos ER, energia dos reagentes, ficando dessa forma aqui. Letra D. Considere que uma caloria é igual a 4,18 joules e calcule o ΔH dessa reação, que é a variação de entalpia, em joules. Deixe seus cálculos. Então, a variação de entalpia é igual à variação dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Variação de entalpia é igual a EM menos ER.
olhando no gráfico, vemos EM menos ER. EM está aqui, que é dos produtos, e ER está localizado aqui, onde é dos reagentes. E vemos aqui que esse valor, essa variação aqui, é 3 quilocaloria. 3 quilocaloria, passando para caloria, é igual a 3.000 calorias. Quando acrescento o K de quilo, aumenta 1.000. Então, 3 vezes 1.000, 3.000 calorias. Então, eu tenho aqui 3 quilocalorias, que é igual a 3.000 quilocalorias, que é a variação de entalpia, que nesse caso já foi informado na atividade. A variação de entalpia é igual a 3.000 calorias vezes 4,18 joules, ou seja, uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, 3.000 calorias, para mim saber o resultado em joules, basta eu multiplicar por 4,18. Eu vou ter 12.540 joules, que é o resultado pede para calcular em joules. Se eu quiser colocar em quilojoules, basta eu diminuir esse valor aqui, dividir ele por 1.000, aí vai reduzir o valor, colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 12,54 quilojoules. Então, tanto faz 12.540 joules ou 12,54 quilojoules. A letra E. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética desta reação. Reagentes transformando em complexo ativado e este se quebrando e formando os produtos. Então, o que vimos lá nos reagentes é a molécula de hidrogênio. Então, a molécula de hidrogênio, nós vamos representar uma bolinha acima da outra, indicando que aqui tem 2 átomos de hidrogênio. E aqui o iodo, nós vamos colocar 2 bolinhas, uma acima da outra, indicando na cor azul que é o átomo de iodo. Eles vão colidir entre si, esses reagentes, e vão aqui formar o complexo ativado, que é o momento da junção entre os dois, onde vai quebrar as ligações e formar novas ligações, e aqui vai ser novos produtos. Uma molécula aqui de HI e aqui outra molécula de HI. A letra F. Se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Ou seja, seria observada a reação ocorrendo mais rápida, né? Quando eu tenho aqui um catalisador, eu representei aqui na cor vermelha. Aqui é se tivesse um catalisador, a reação ia acontecer mais rápida. Seria diminuída essa energia do complexo ativado, onde aqui eu tenho daqui até aqui, agora eu tenho só essa parte aqui. A energia do complexo ativado diminuída e, consequentemente, menor energia de ativação. Isso é quando é acrescentado um catalisador na reação química. É só para dar velocidade na formação dos reagentes. Atividade 2. Sobre os estudos cinéticos, assinale a alternativa incorreta. Então, 4 afirmativas aqui estão corretas e só uma está incorreta. Toda reação é produzida por colisões, certo? Tem que haver colisões para a reação acontecer. Nem toda colisão gera uma reação, correto também. Às vezes, as substâncias colidem de uma forma incorreta que não vai promover a reação química. Tá certo. Letra B. Uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação. Errado. Toda vez que a colisão vai ser altamente energética, sempre vai produzir a reação. Então, esse nunca aqui fez a questão estar errada. Letra C. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação. Correto. Quando há uma colisão efetiva, vai ser chamada energia de ativação. Toda colisão com orientação adequada e energeticamente favorável produz uma reação. Isso, quando a colisão ela está igual aqui representado na letra E da número 1, sempre vai produzir a reação. Correto. O aumento da temperatura em uma reação promove o aumento das colisões efetivas. Correto. Sempre que aumenta a temperatura, mais rápido vai acontecer a reação química. Atividade 3. Dadas as seguintes reações termoquímicas,
Então, temos aqui a reação 1, reação 2 e reação 3. Calcule a variação de entalpia para esta reação. Aqui não foi dado a equação, mas eu olhando aqui com alguns colegas, a reação química que acontece é 2 moléculas de N2 mais 5 moléculas de O2, formando 2 moléculas de N2O5. Então, agora é a hora de fazer as manipulações das reações termoquímicas para encontrarmos a variação de entalpia final em quilojoules. Então, primeiro passo aqui temos 2N2. Onde que vamos achar aqui 2N2? Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. N2. Aqui eu tenho 2 moléculas e aqui eu tenho apenas meia molécula. A diferença de meia para 2 está em 4. Então, se eu multiplicar 4 por 0,5, eu vou achar 2. Então, eu vou colocar 4 vezes 0,5 ou vezes 1 por 2, vai dar 2. Então, eu coloco essa equação química aqui toda multiplicando por 4, sempre por 4. Então, aqui onde é meio, eu vou colocar 2. Aqui, 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 vezes 4, eu vou ter 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 6O2, mais aqui 1 por 2 é 0,5. 0,5 vezes 4, eu tenho 2. Então, 2H2 está aqui, formando. Aqui eu tenho 1, quando não apresenta número nenhum, eu tenho o coeficiente 1. Então, uma molécula de HNO3, eu multiplico por 4, eu vou ter 4HNO3. Pronto, então eu já coloquei a primeira equação termoquímica para fazer a manipulação dos ΔH. Próximo. Aqui o próximo aqui eu tenho oxigênio. Nesse caso aqui, a primeira equação química também tem oxigênio. Então, eu vou deixar, quando apresenta oxigênio assim em duas situações, então eu deixo ela por último, eu deixo ela para depois. Então, vamos agora fazer a manipulação do N2O5. O N2O5 aqui está no produto. E aqui, N2O5, eu tenho ele no reagente. Quando isso acontece, eu tenho que fazer a inversão da equação química. Isso aqui que é produto, eu vou colocar como reagente. E essas duas substâncias que são reagentes, eu vou colocar no produto. E a variação de entalpia, se estiver negativa, eu coloco positiva. Se estiver positiva, eu coloco negativa. Nota-se que eu coloquei aqui um 2 para balancear a equação química, pois aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio e aqui eu tenho um átomo só. Então, eu coloco esse 2 para ficar balanceada. Então, aqui eu vou colocar primeiro, aqui está N2O5 no produto. Se está no produto, então eu vou fazer a inversão da equação química desse jeito aqui para esse N2O5 também ficar no produto. Então eu vou colocar, como aqui eu tenho 2N2O5 e aqui eu só tenho uma molécula de N2O5, então aqui eu vou ter que aumentar, eu vou ter que multiplicar sempre por 2. Porque aqui eu tenho 2 moléculas e aqui eu só tenho uma molécula. Então, aqui eu coloco 2 N2O5, aqui 2H2O, e aqui no lugar do 2 eu vou colocar 4, porém de forma invertida. Então, 4HNO3, tá aqui, ó, 4HNO3, formando os dois aqui que agora vai ser produto. 2N2O5, tá aqui, mais 2H2O. Pronto. Agora, se eu tenho aqui a molécula água, eu também tenho que fazer a outra equação química aqui abaixo, porque eu tenho que cortar água no produto e cortar água também no reagente.
Não tenho água aqui na equação principal, então eu tenho que fazer a outra equação química aqui abaixo para que eu possa cortar também a molécula de água, porque não tenho aqui nesta equação principal. Porém, aqui eu tenho água no produto. E aqui também está no produto. E quando vamos cortar uma molécula de água ou qualquer outra, eu tenho que ter uma no reagente e outra no produto. Então, essa equação aqui eu também vou inverter ela. Então, aqui onde está 2H2O no reagente, no produto, eu vou colocar ela no reagente. Vai ficar 2H2O formando 2H2 mais uma molécula de O2. Pronto. Essa molécula eu inverti, então eu vou colocar a variação de entalpia dela positiva, mais 76,6. Como eu multipliquei os coeficientes aqui por 2, eu vou colocar 2 vezes mais 76,6. Essa primeira equação aqui, eu multipliquei ela por 4. Então, eu vou colocar 4 vezes menos 174,1. Aqui permanece negativa porque eu não inverti reagente e nem produto. A última, eu não coloquei coeficiente, eu não aumentei o coeficiente, eu coloquei do mesmo jeito, porém eu inverti a reação química. Essa equação onde era produto, eu coloquei reagente, onde era reagente, eu coloquei produto. Então, eu vou colocar no lugar do 571,5, positivo, aqui estava negativo e eu vou colocar ela positiva. Agora chegou a hora de fazer os cortes. Então, 2N2 só tenho aqui no reagente, não tenho em mais lugar nenhum. 5O2, eu vou ter aqui O2 aqui no reagente e O2 aqui no produto. Aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho 6 moléculas. Então, eu corto aqui uma, e aqui, se eu cortar o 6, para cortar uma molécula, vai ficar 5. Então, aqui 6 moléculas, aqui uma, então eu corto uma molécula aqui, e eu continuo sobrando aqui 5 moléculas de O2, que é essa daqui. 2H2, eu tenho aqui no reagente, e tenho 2H2 aqui no produto. Então, 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui, indicando que eu cortei lá no reagente e aqui no produto, a mesma quantidade. 3, aqui eu tenho 2N2O5, tá aqui 2NO2O5, não tem ele em mais lugar nenhum, por isso ele fica desse jeito. 4HNO3 no produto, depois da setinha produto, antes da setinha reagente, 4HNO3, então corta 3 tracinhos aqui, 3 tracinhos aqui. Na verdade é um tracinho só para todos, mas eu coloquei aqui a quantidade de tracinho aqui 3, para vocês saberem que é uma vez no reagente e outra vez no produto. Essa aqui não tem outra para cortar, ela permanece. 2H2O, água aqui está no produto e aqui eu tenho água no reagente. Corta aqui 4 tracinhos e aqui 4 tracinhos. Então, sobrou 2N2 mais 5O2, formando 2N2O5. Então, essa daqui é a equação química que sobra. Multiplicando aqui 4 vezes menos 174,1, eu tenho menos 696,4. 2 vezes mais 76,6, eu tenho mais 153,2. E aqui eu tenho uma vez só. Somando esses dois que são positivos, eu tenho 724,7 positivo, menos 696,4, eu vou ter um saldo positivo de 28,3 kJ. Então, a variação de entalpia é mais 28,3 kJ, e aqui permanece a mesma equação química nessa reação termoquímica. Finalizamos a correção dessa semana desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Fiquem com Deus
e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e fazer o comentário a respeito desta aula.